Geralmente nós pensamos que a criança autista não quer pedalar bicicleta porque ela não gosta de andar de bicicleta. Ou então porque alguma questão sensorial, barulho que a bicicleta faz quando ela está pedalando, aquele barulho incomoda a criança. Não, ela não quer pedalar, ela não gosta porque é uma questão social, ela se incomoda de ter alguém ali junto, ajudando, o ambiente onde ela vai aprender tem muita pessoa ali e esse convívio ali para ela não é legal. Mas já parou para pensar que pode também ser por uma questão motora? Pode ser porque essa criança tem uma dificuldade motora e por isso ela não quer pedalar a bicicleta. Olá, se você está vendo um vídeo meu pela primeira vez, eu sou Keila Rodrigues, sou profissional de educação física e psicomotricista. E com base na minha experiência prática, atendendo as crianças autistas com a intervenção motora, eu vim falar para vocês que a questão motora também é algo importante que a criança precisa ter bem desenvolvido para que ela possa, então, andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta. Mas antes de nós entendermos o porquê ela não quer pedalar, vamos entender como que funciona essa questão do pedalar. Primeiro, para que o pedalar exista, esse processo de andar de bicicleta, pedalar a bicicleta, há ali uma coordenação bilateral das pernas dessa criança. Ambas estão ali simultaneamente, de forma alternada, as pernas estão fazendo aquele movimento para que então haja o pedalar e a bicicleta possa sair do lugar. Então a criança precisa ter uma boa coordenação bilateral. Segunda questão, essa criança precisa ter um bom tônus muscular, ela precisa ter força ali naquela perna para que ela vença a resistência, porque quando a gente pedala, tem uma resistência ali que a gente tem que vencer quando a gente pedala para frente. Em geral, a criança autista faz o quê? Pedala para trás, porque não tem resistência nenhuma. Então, ela precisa ter um bom tônus muscular para vencer essa resistência ao pedalar. Terceiro, essa criança também precisa ter um bom planejamento motor, pois andar de bicicleta, pedalar a bicicleta é uma sequência de movimentos. E se essa criança não sabe organizar o próprio corpo, como que ela vai fazer esse movimento? Então ela precisa também ter um bom planejamento motor. E a última questão é equilíbrio. Essa criança precisa ter equilíbrio. Mas em geral, a criança autista já tem tantas alterações motoras que nós vamos começar com ela usando a bicicleta com rodinhas. Mesmo que essa criança autista já esteja maiorzinha, há a possibilidade de colocar rodinhas nessa bicicleta. E também existem essas bicicletas que são como um triciclo, que dá essa possibilidade de maior equilíbrio para a criança. Então ela não precisa ser uma bicicleta com duas rodas, a roda da frente e a de trás. Então, aí a questão do equilíbrio nós já vamos cortar, porque já tem tanta coisa, como vocês viram, e existem outras coisas que eu ainda nem trouxe aqui. E a criança precisa ter de habilidade motora, que é muito difícil a gente ainda deixar o equilíbrio. Então, por hora, vamos pensar que nós estamos trabalhando com uma criança que está aprendendo uma bicicleta que tem rodinhas. Então, agora que você entendeu essas questões que existem aí para que o processo do pedalar, o andar de bicicleta exista, você precisa analisar a sua criança. Agora você vai saber o porquê ela não quer pedalar. Observa se a questão é que ela está sem força para resistir, a resistência que tem do pedalar para frente. Observa se a questão é essa falta de coordenação bilateral. Observa se a questão é essa ausência de planejamento motor nesse corpo, a gente não sabe como que se posicionar ali para fazer todas essas funções. Primeiro, essa criança, antes de pedalar, ela precisa saber subir uma escada. Porque ali o pedalar não é esse movimento alternado, subir a escada também é um movimento alternado. Então, essa criança, será que ela sabe subir uma escada? Se não, então começa por aí. Começa ensinando ela a subir uma escada. Essa criança, ela realiza movimentos simultâneos, porque ali o pedalar ele é simultâneo, ele é cíclico, é um movimento que sempre é contínuo. Como, por exemplo, recortar. É um movimento que continua ali, Então, para e pensa. Tem movimentos no dia a dia que essa criança faz de forma contínua? Então, é um sinal para você ver se essa criança já consegue. Ela consegue sentar numa cadeira? Parece bobo, mas não é. Mas ela consegue sentar numa cadeira de forma organizada, sem errar o alvo?
Então ela tá vindo sentar na cadeira e ela erra e cai, ela senta mais para beirada, ela precisa de muito suporte para conseguir sentar. Se ela não consegue sentar aqui na cadeira, como que ela vai sentar na cadeira da bicicleta? Percebe que tem coisas antes que a gente vai avaliar e ensinar para essa criança para então ir na bicicleta? E uma coisa muito importante que eu também tenho que falar, que dentro da psicomotricidade, da ciência da psicomotricidade, há uma hierarquia de ganhos psicomotores, de habilidades psicomotoras. Como eu disse para vocês, a criança precisa ter um bom tônus para conseguir vencer a resistência ao pedalar, para conseguir pedalar para frente e sair do lugar, certo? Dentro da ciência da psicomotricidade, se a criança não tem um bom tônus, ela não vai ter um bom equilíbrio, porque lá é elencado assim. Primeiro a gente estimula o tônus, depois é equilíbrio, depois é consciência corporal, lateralidade, orientação espacial e temporal, coordenação motora grossa e coordenação motora fina. Então, para que a criança tenha um bom equilíbrio, ela precisa ter um bom tônus. Para que a criança tenha uma boa lateralidade, ela precisa ter um bom tônus. Então, o tônus muscular é o topo da pirâmide. Então, a gente tem que focar bastante aí para o pedalar o tônus muscular, que todas as outras coisas que ela precisa, a coordenação bilateral, o planejamento motor, o equilíbrio, eles vão consequentemente ir melhorando conforme esse tônus é melhor. Se você não sabe o que é essa questão de tônus, quer saber sobre essa questão do porquê que as crianças autistas têm essa baixa no tônus muscular, que a gente chama de hipotonia, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu explico tintim por tintim, vou deixar o link dele na descrição para você ver a seguir. Então, resumindo, a criança autista não vai querer pedalar essa bicicleta porque ela não tem um bom tônus muscular ali para sustentar essa resistência, logo ela vai cansar com facilidade e aquilo vai ser aversivo para ela, os músculos vão entrar em fadiga muscular e por isso que ela vai rejeitar. Ela também não vai saber ali organizar bem o seu corpo para ficar ali em cima, ou então é porque ela está com muita dificuldade de planejar o movimento, o corpo, em todo esse processo do pedalar e por baixa desse repertório motor que as crianças autistas têm. Porque, em geral, as crianças autistas preferem atividades mais paradas, mais calmas, elas não são muito de ficar correndo para lá e para cá porque elas se cansam muito por conta de hipotonia muscular, dessa baixa desse músculo, desse tônus muscular, que é o que dá base para todos os ganhos psicomotores da criança, como eu já falei para você. Ok, Keila, então a questão é que o meu filho está com essa dificuldade aí motora. O que fazer? Levar ele para fazer uma avaliação com um profissional da área motora e fazer essa avaliação, detectado, esse profissional precisa estar no rol das terapias dessa criança. Mas também quero deixar para vocês aqui algumas ideias de estimulações que vocês podem fazer aí na casa de vocês, com coisas que provavelmente vocês vão ter para ajudar a preparar esse corpo para o pedalar. Então, as sugestões de atividades são: você vai precisar de uma escada. Ou se a sua casa aí tem andar e você já tem a escada, use essa escada aí para subir para o próximo andar da sua casa ou no apartamento que você mora, enfim. Você pode fazer com que seja uma forma mais lúdica, mas essa criança precisa subir alternadamente. Um pé vai ficar num degrau, o outro pé no outro e vai alternando. Então, o pé esquerdo em um degrau, o pé direito no outro, aí alterna. O pé esquerdo vai lá para o próximo degrau. Se não, se você tem uma escada dessas que a gente usa para poder subir, para trocar uma lâmpada, pegar algo em um local mais alto, você também pode usar. Você pode fazer com que fique de uma forma mais lúdica. Então, essa criança vai ter que subir essa escada para pegar alguma coisa lá, descer e colocar ali num recipiente, né? Por exemplo, eu tenho bolinhas aqui. Então, você pode deixar as bolinhas lá em cima, a criança vai subir lá na escada, pega as bolinhas, desce e traz essas bolinhas e joga aqui nessa cesta, coloca nessa cesta. As mesmas bolinhas com essa escada de alumínio, você pode fazer, colocar essa escada, por exemplo, próximo de uma janela ou da parede, colar essas bolinhas lá, para que a criança pegue, puxe ali da fita e traga e coloque na cestinha. Se for colar na parede, não coloca fita adesiva, porque quando você for arrancar, vai arrancar tudo. Coloca fita crepe.
tá? Ou se você não tiver outra e ter que usar a fita adesiva na hora de tirar, vá com muito cuidado, mas ainda assim pode acontecer. Também você pode usar uma cadeira infantil, cadeira de sentar mesmo, sabe? Infantil para que seja da altura da criança, mas se é uma criança grande, então use a cadeira comum que você tem aí. Coloca essa cadeira perto da parede para que essa cadeira não fique se mexendo, e aí a criança vai pisar um pé em cima da cadeira e o outro pé vai ficar no chão. Esse pé que está aqui em cima da cadeira não vai sair, então vamos dizer que ela vai fazer 5 repetições. Então ela sobe, coloca o outro pé aqui juntinho e desce. Sobe, coloca o pé aqui juntinho e desce. A gente está trabalhando com esse fortalecimento de membros inferiores, com fortalecimento de core também, que é esse centro do corpo, a parte ali do abdômen, do glúteo, atrás ali, paravertebrais das costas. E aí depois ela fez 5 com essa perna e troca. Se a perna direita que estava em cima, agora a perna esquerda vai ficar em cima da cadeira e a direita no chão. Aí sobe e desce. Qual a quantidade? Que é a quantidade que a sua criança conseguir, inclusive na da escada. Tá? Você perceber que ela já está perdendo interesse ou que ela já está fadigando, dá um tempo. Deixa ela fazer outra coisa, porque realmente esse cansaço muscular existe por conta desse baixo tônus muscular que é na criança. Ainda com a cadeira infantil, você vai fazer o agachamento. Essa criança vai ter que sentar nessa cadeira e levantar. Se ela precisar de suporte, estica a sua mão, a criança vai segurar na sua mão, aí ela vai levantar e sentar. Levantar e sentar. Com o tempo, você vai tirando esse suporte seu, humano, e coloca outro suporte, por exemplo, um cabo de vassoura. Então, o cabo de vassoura fica em pé, aqui, de rodo, a criança segura com as 2 mãos no cabo, ela levanta e desce, levanta e desce. Ou o cabo aqui esticadinho, a criança está segurando no meio e você está segurando nas pontas. Aí ela vai levantar e descer, até que essa criança vai ficando melhor, aí coordenada com o seu corpo, e ela vai fazendo essa atividade sem segurar em nada. E aí você pode ir colocando cargas, coisa para ela ir segurando pesadinha para levantar e sentar. Por exemplo, se você tem algum litro aí de 5, sabe daquele de amaciante, de sabão líquido, enche de água ou enche com pedrinhas e vai colocando pezinhos ali para a criança segurar aquilo, daí ela vai ter que ficar em pé, vai ter que ficar sentada, fazendo um agachamento na cadeira, né, segurando alguma coisa. É claro que o que você vai colocar para ela segurar tem que ser proporcional ao que ela consegue aguentar ali. E a quantidade, de novo, vai ser o que a sua criança é capaz de fazer. Pensando ali também na região do core, como eu já disse, essa questão de centro do corpo, parte abdominal, glúteo, paravertebrais, de sustentação nossa, porque a gente precisa, né, ter essa sustentação ali na bicicleta para conseguir ficar sentado e manter o movimento do pedalar. Aí você pode fazer uma prancha. Se para a criança for difícil fazer isso, então ela fica com as 2 mãos, os braços esticados no chão. E aí ela vai ter que ficar lá e você vai ficar jogando bolinhas embaixo, para ser algo de contagem de tempo para ela. Então você pega as bolinhas e vai jogando. 1, 2, mas antes você avisa para ela que ela vai ter que ficar lá até o número 5, até o número 6, até o número 10, de novo, até quando for capaz dela aguentar, pensando na hipotonia muscular que ela tem, na baixa força desse músculo. Ainda com essas bolinhas e deitado, se você tiver um colchonete, ótimo. Se não tiver, usa um tapete, ou então pega uma colcha e coloca no chão para ficar mais confortável ali para os ossinhos, né, da coluna. E aí você vai deixar de novo, essas bolinhas. Essas daqui são daquelas de piscina de bolinhas, sabe? Eu acredito que seja uma coisa fácil, mas você pode usar o que você tiver, adaptar para a sua realidade. Então você deixa as bolinhas aqui em cima, a criança vai pegar com a mão, ela vai ter que sentar e jogar para acertar dentro de uma bacia, dentro de um balde, ou para derrubar alguma coisa. Pode ser argolinhas que tem aqui que ela tem que pegar e encaixar em algum lugar. Ou então, por exemplo, esse meu brinquedo aqui, ó, de encaixar. Então as pecinhas para ela encaixar vai estar aqui, ela vai ter que sentar e ir encaixando, volta. Por que tem que fazer isso? Para não ficar uma coisa chata de fazer abdominal. Vai e volta. Para trazer um ponto lúdico para a criança, de divertimento. Você pode usar até qual é a questão do hiperfoco dela aí nesse momento. Outra ainda, estando deitada na mesma posição, é em vez de pegar a bolinha aqui em cima da cabeça, colocar essas bolinhas entre os pés. Aí a criança tá com os 2 pés lá no chão, você coloca a bolinha entre os 2 pés, ela vai ter que levantar esses pés, as pernas, e trazer a bolinha aqui, ó, onde vai estar
cesta, que você pode tanto segurar a cesta e vir acompanhando e trazer e falar para a criança soltar, abrir os pés para cair, como essa cesta pode ficar aqui ó, no chão, acima da cabeça da criança, e aí ela vai ter que ir levando com as pernas e trazendo e jogando dentro da cestinha, de uma bacia, de um balde, de alguma marcação de corda que tem ali no chão, enfim, de qualquer coisa. Então também uma outra forma de fazer aí exercícios de força ali pro abdômen, sem ser aquela coisa chata, mas de uma forma brincando. E mais 3 questões que eu quero falar para vocês. É o próprio pedalar. Você pode, lembrando que essa bicicleta tem as rodinhas dos ladinhos, então o que você vai fazer? Você vai pegar um tênis, um calçado, vai colocar dentro, a rodinha dentro desse tênis, a outra rodinha e vai levantar esses 2 lados. Você pode usar qualquer outra coisa que você tem aí. E aí essas rodinhas vão levantar e parar de encostar no chão, vai fazer com que essa roda grandona de trás, ela não encoste no chão. Então essa resistência que a criança teria que fazer, não vai ter mais. Então vai ficar fácil para ela fazer o pedalar para frente. Para que serve isso? Para a gente ensinar o ato do pedalar, que o pedalar é para frente, que muitas das vezes ela faz para trás, porque é pesado fazer para frente. Então por isso que ela vai para trás, porque não tem resistência. Então agora não vai ter resistência. Então a criança vai para frente. Como que você vai fazer? Você vai sentar no chão, vai pegar ali o pé da criança e vai fazer junto com ela o movimento. Aí depois você vai, viu que tá indo de boa, vai fazer quantas vezes aí for possível. Você pode pegar só um lado e ir fazendo, né? E aí você pode premiar a criança com algum hiperfoco dela, depois que ela fizer aquilo, ela vai poder brincar um pouquinho ali com alguma coisa que ela gosta, e aí ela volta e vai de novo, e aí você vai repetindo o quanto essa criança conseguir, até que você vai dar o comando que é para pedalar para frente e ela vai pedalando sem você auxiliar ali, e continua fazendo esse fortalecimento da perna para que essa criança tenha tônus para conseguir resistir essa força e esse movimento do pedalar. A outra ideia eu já disse, que é essa questão da gente segurar o pé da criança e ir pedalando, era a segunda. E a terceira e última é treinar, 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 treinar. A criança autista precisa de mais tempo de treino para que ela então consiga pedalar a bicicleta e consiga fazer essa bicicleta sair do lugar. Então vocês vão treinar. Treinar, 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 treinar o pedalar. Viu que tá legal ali, que já dá para ir? Tira do tênis, vai lá numa parte do quintal, na área, preferencialmente quando ela estiver aprendendo, em um lugar mais lisos. Evita grama, porque agora vai ser muito difícil. Locais que não tenha calçada, então vá mais na área, em lugar de cerâmica, vai mais numa calçada, um lugar mais liso. Tá? Aí conforme essa criança vai aprendendo, aí sim, você vai levar em terrenos mais difíceis para que ela aprenda a ter mais força, treine mais essa força aí de membros inferiores que ela precisa para essa resistência. Né? E se ela ainda tiver com dificuldade de treinar lá na área, de pedalar para frente, você vai segurando o pezinho e vai seguindo. Então a mão sua tá aqui no guidão e a outra segurando a mão dela junto, tá aqui no pedal, segurando no pé e auxiliando. Tem algumas crianças que têm dificuldade de manter o pé preso no pedal. Então tem alguns adaptadores que a gente consegue achar em locais que vendem coisas para bicicleta, e tem gente que adapta, por exemplo, passando a fita, algum calçado da criança, e já deixa ali preso, por exemplo, um croque, que ele é fechadinho aqui, então cola ele ali com a fita adesiva ali e ele já fica ali, adapta com alguma coisa que tem em casa, mas enfim, aí você pode ver o que der certo para a sua realidade. Eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal que eu falo um pouquinho mais do que está acontecendo no cérebro dessa criança, que faz com que ela tenha essa dificuldade aí em aprender a andar de bicicleta. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição abaixo. Então eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você e tenha te ajudado. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!